Em meio a tantos fatos polêmicos e acontecimentos marcantes, faremos aqui uma breve retrospectiva dos últimos 12 meses e assim a despedida do nosso 2022. Confira também o nosso gráfico e o avanço dado em inscritos e visualizações durante todo o ano. Aqui, James Lenner. E aqui, Stephanie Soares. E este é o nosso JS em um Minuto, edição especial de fim de ano, que começa agora. Olá, bem-vindo! Fatos polêmicos, acontecimentos marcantes, tragédias, sequestros, roubos, assaltos cinematográficos, terremotos, boas e más notícias. Este e outros assuntos estão em nossa retrospectiva 2022 e você é nosso convidado especial. Até. O ano começou com tragédias provocadas pelas fortes chuvas. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, um temporal devastou bairros e causou mais de 200 mortes. Foram as piores chuvas no município desde 1932, segundo as autoridades. Houve deslizamento e mortes também em outras regiões, como no Grande Recife, São Paulo e Minas. No município mineiro de Capitólio, a queda de um paredão no Lago de Furnas deixou 10 mortos. No Rio de Janeiro, a violência não deu trégua. O número de mortos em uma operação policial realizada contra o narcotráfico na Vila Cruzeiro, na Zona Norte, chegou a 23. De acordo com a Polícia Militar, agentes entraram na favela para capturar líderes do Comando Vermelho, escondidos na comunidade. A operação, que durou 12 horas, provocou intensos tiroteios e levou ao fechamento de escolas e outros serviços públicos. O Ministério Público instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. No meio ambiente, um caso de repercussão internacional na Amazônia. O assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. 3 suspeitos foram presos. 2 confessaram os crimes. A polícia aponta como principal hipótese a pesca ilegal em terras protegidas, atividade que era combatida por Bruno Pereira. Phillips tinha 57 anos e era colaborador do jornal britânico The Guardian. Bruno Pereira, de 41 anos, era um especialista da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e defensor dos direitos indígenas. A Amazônia, pela qual lutavam, continua a sofrer. Foram vários recordes negativos com as queimadas e os desmatamentos. Em 2022, a população sentiu no bolso o peso da alta dos preços. A invasão da Ucrânia pela Rússia criou o que muitos analistas chamam de tempestade perfeita. O conflito fez o preço de commodities como o petróleo disparar. A inflação no mundo inteiro aumentou. No Brasil, o Banco Central elevou fortemente os juros para conter a escalada de preços. A alta dos combustíveis levou o Planalto a pressionar a Petrobras. Para amenizar o impacto da alta dos combustíveis, o governo criou auxílios a caminhoneiros e taxistas. Além disso, aumentou o Auxílio Brasil em R$ 200. O governo acabou criticado pelas medidas em ano eleitoral. Na política, para Jair Bolsonaro, o ano de 2022 começou com encontros. O presidente se reuniu em Moscou com Vladimir Putin, desafiando as advertências dos Estados Unidos pela viagem em um momento de tensões pouco antes do início da guerra na Ucrânia. Se reuniu também em Budapeste com o primeiro-ministro húngaro de extrema-direita, Viktor Orbán. Meses depois, por ocasião da reunião da Cúpula das Américas, se encontrou com o presidente americano Joe Biden. O encontro mais importante seria com as urnas, com o presidente tentando a reeleição. A campanha eleitoral foi tensa, altamente polarizada, com embates intensos, forte apelo religioso, muitas fake news e ânimos acirrados entre os candidatos. Bolsonaro iniciou a campanha atacando a justiça eleitoral, questionando sem provas a suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Foi acusado de usar o cargo para fazer campanha. Em Londres, onde viajou para o velório da Rainha Elizabeth, fez um discurso em tom de campanha. Lula aproveitou e defendeu a democracia e suas instituições. Ainda no primeiro turno, conseguiu apoio de políticos, economistas e intelectuais de centro. Nos debates, poucas propostas e muitos xingamentos. Lula e Bolsonaro foram para o segundo turno. Os ataques de ambos os lados continuaram. Lula tentou se aproximar dos evangélicos com uma carta na qual defendeu a liberdade de culto e disse ser contra o aborto. Bolsonaro teve amplo apoio no campo religioso. A segunda etapa da campanha foi marcada por episódios como o ataque de Roberto Jefferson a agentes da Polícia Federal e a enxurrada de casos de assédio eleitoral. O candidato do PT venceu Bolsonaro na eleição mais polarizada da história, por uma diferença de apenas 2.100.000 votos. Bolsonaro é o primeiro presidente desde a redemocratização que tentou a reeleição e saiu derrotado. Lula é o primeiro ex-presidente a ser eleito para um novo mandato. Bolsonaro só fez o primeiro pronunciamento 2 dias após a vitória de Lula. O presidente não contestou a derrota, prometeu que continuará cumprindo a Constituição e criticou protestos que cerceiam o direito de ir e vir. Manifestantes bolsonaristas não aceitaram a derrota e bloquearam estradas pelo Brasil, causando transtornos, tensão e risco de desabastecimento. O Supremo Tribunal Federal determinou o desbloqueio e muitas estradas só foram liberadas com ações policiais. Em
2022, o Brasil perdeu grandes nomes que vão deixar saudades, como Jô Soares, Arnaldo Jabor, Dom Cláudio Uves. Nos palcos, 2 estrelas deixaram de brilhar, Gal Costa e a lendária cantora Elza Soares. Gal, uma das maiores vozes do Brasil, morreu aos 77 anos, Elza aos 91. A vida golpeou Elza várias vezes, mas também a tornou um símbolo de resistência e coragem. Em tempos desafiadores, um grande exemplo para brasileiros e brasileiras. Quantos acontecimentos, hein? Espero que você tenha gostado desta retrospectiva. Continue muito bem informado em nossas redes sociais, @JovemSistema TV. Por hoje é só, ficamos por aqui e nos vemos no próximo ano, em nossa primeira edição do JS 1 Minuto 2023. Boas festas e feliz ano novo!